Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o Nico Lopes, jogador que na minha opinião poderia ser uma ótima peça, tá? De reforço para o Cruzeiro para essa atual temporada, mas que só lembrando, não seria nada fácil, né? De trazer o jogador que na minha opinião poderia ser uma alternativa. Além dele, o outro que o Cruzeiro tem que ficar de olho para assinar um contrato no meio da temporada seria do ponta o Elber, que já teve especulações dele no final do ano passado e assim, tem reta final de contrato com o Yokohama Marinos, que ainda não teve essa sua renovação, apesar de ter tido já várias especulações, né, a respeito. Eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes nessa posição de ponta direita, que na minha opinião o Cruzeiro tem que ir ao mercado e que eu vejo pouquíssimos nomes sendo especulados, sendo monitorados pelo Cruzeiro, ou até mesmo alguém falando, né, dessa necessidade de reforços pela ponta, principalmente por esse lado direito, que não temos basicamente nenhum jogador de origem para essa função. Só antes de começarmos, aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 38 mil inscritos, que sem dúvidas vai me ajudar demais. Antes de dar sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho um recado para vocês da Ole Players Bet, Caixa de Apostas Esportivas, que preparou ótimas cotações para vocês para os jogos no decorrer dessa semana. Por exemplo, várias partidas da Champions League, tem se jogado entre Manchester City e Leipzig, além também de outros jogos igual Napoli, Frankfurt, Real Madrid e Liverpool na quarta-feira, e também o jogo do Cruzeiro no sábado, no final de semana, caso você queira apostar numa vitória do Cruzeiro também com ótimas cotações. E lembrando, você vindo por esse meu link, que vai estar aqui na tela ou embaixo na descrição da Ole Players, você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Por exemplo, você depositou R$100, vai ter R$200 para começar a apostar. Depositou 50, vai ter 100. Esse valor é no máximo até de R$200 nesse é o primeiro depósito, então tá tudo aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, então vamos lá, né? Quero começar falando sobre o Nico Lopes, jogador que na minha opinião seria uma ótima alternativa para esse setor de ponta do Cruzeiro. A questão dele é o seguinte, ele tem contrato até dezembro de 2024 e tem um valor de mercado que eu achei um pouco alto, tá? 45 milhões de reais, mas eu acho que o Transfer Market deve ter errado alguns números nessa, porque na minha opinião não valeria mais do que 18 ou 20 milhões, fora que se o Tigres recebesse uma proposta inferior a isso, eu acho que liberaria também o jogador, tá? Então assim, ele que vive uma fase que está de altos e baixos por conta de uma lesão e deve voltar em algumas semanas para o Tigres. A temporada no futebol mexicano acompanha ao calendário do futebol europeu e o ponta direita de 29 anos começou a temporada em agosto. Até aqui tem apenas 15 jogos, 1 gol e 2 assistências. Tudo bem que ele não jogou com mais frequência por conta das lesões, mas em 15 jogos na temporada passada, por exemplo, ele já tinha marcado mais de 7 gols e 2 passes. Então dá para ver que ele tem caído um pouco de rendimento e até por isso será que o Tigres teria tanto esforço para manter o jogador uruguaio? Desde quando ele chegou no Tigres, saindo do Internacional para a equipe no início de 2020, foram até aqui, né, no total, mais de 78 jogos com 24 gols marcados e outras 11 assistências. Números bem interessantes do atleta, que na minha opinião poderia ser um nome muito bom mesmo, tá, para essa ponta direita que o Cruzeiro tem encontrado tantas dificuldades. Ele que já passou também pelo Internacional, onde chega em 2016 vindo do Nacional do Uruguai. Pelo Nacional ele foi muito bem, 11 gols em 26 jogos, foi para o Internacional, jogou a Série B de 2017, 17 gols em 53 jogos, faz uma reta final da Série A, 14 partidas e 1 gol, quando foi rebaixado, e nos últimos 2 anos de Série A, que é o campeonato que ele iria disputar aqui pelo Cruzeiro, naquelas 2 temporadas completas, né, pelo Internacional, 2018 e 2019, 101 partidas com 22 gols marcados e outras 14 assistências. Não são números ruins do jogador, acho um atleta muito bom, muito diferenciado mesmo, que só saiu do Internacional porque já tinha muitos anos, né? O Internacional, geralmente quando dá ali 4, 5 anos do mesmo jogador, acaba tendo essa renovação e tem vivido uma fase razoável lá no Tigres. Quando tem condições físicas, tem jogado e feito ótimos números, mas quando não tem, acaba sendo uma opção ali para o segundo tempo e tudo mais. Se ele voltar, não tiver um ritmo bom de jogo, acho que é uma alternativa que poderia ser muito boa no meio do ano, por exemplo, quando reabre a janela e o Cruzeiro e o Tigres, no caso, terminaria a temporada europeia e poderia reavaliar, né, essa expectativa de continuar ou não com o Nico Lopes. É igual eu falei, não seria fácil, mas na minha opinião, um ótimo nome, ponta direita, 29 anos de idade, pode atuar também pelo lado esquerdo, uma função que na minha opinião o Cruzeiro tem precisado demais para essa atual temporada, principalmente antes do início da Série A. Bom, só acabou saindo aqui, tive que fechar a janela, se eu ficar um pouco escuro vai fazer parte, tem que ligar depois essa luz. E até quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você tem achado dos últimos vídeos, né, aqui na gravação, o que eu posso melhorar, até porque eu tô pegando o jeito aqui nesses primeiros 6 dias, né, aqui na Argentina, então se você puder dar dicas, vai me ajudar demais.
Enfim, além desse jogador, eu quero falar sobre o Elber, atleta que tem contrato com o Yokohama Marinos até janeiro de 2023 ou de 2024, ou seja, falta um pouco mais aí de 9 meses para terminar o seu contrato e a partir do mês de julho ele já poderia assinar um pré-contrato sem mudar de graça para qualquer outra equipe. Será que seria uma boa opção? Eu quero comentar. Bom, então o Elber, que já teve essa especulação dele no início dessa atual temporada, que o Cruzeiro queria, né, trazer o atacante, que vive uma fase boa pelo Yokohama Marinos, lá do Japão, onde, no caso, ele tem contrato, igual eu falei, até o final do mês de janeiro do ano que vem. Se quisesse trazer, sem dúvidas teria que ter uma compensação financeira, até porque o Elber, de acordo com o site Transfer Market, tem um valor de mercado próximo da casa dos 4 a 4 milhões e meio de reais. Acho que poderia ser um valor um pouco menor do que isso, até porque ele tem 30 anos de idade e está em reta final de contrato, né? A questão é, será que poderia chegar no meio do ano? Eu tenho minhas dúvidas, até porque lá na equipe do Yokohama ele foi campeão na última temporada, titular absoluto. Tem encontrado dificuldades para ter essa renovação de contrato, porém ele vê com bons olhos, né, voltar ao Brasil depois de mais de 4 anos que ele ficaria fora lá no futebol japonês. Até aqui, temporada passada, que ele foi campeão, 35 jogos, 8 gols e 6 assistências. Se você for pegar assim, o número de jogos dele, né, até aqui pela equipe japonesa, já passou aí dos 92 jogos com 16 gols e outras 17 assistências. Não são números ruins, um atacante que melhorou demais desde quando saiu aqui do Cruzeiro, né? Não tem nem comparação ao Elber lá de 2012, 13, 14 e até mesmo a última passagem dele mais recente, em 2016 e 2017. Por exemplo, 2016, 4 gols em 30 jogos, 2017, 39 partidas e 1 gol marcado pelo Cruzeiro. Depois ele foi jogar no Bahia, onde desde aquela época ali no Bahia, em 2018, ele tem mantido números bem consistentes, né? Por exemplo, 2018 pelo Bahia, 56 jogos, 6 gols e 5 assistências. Sempre essa média aí, e eu acho que pode ser uma alternativa boa e barata. Vai, igual eu falei, vai depender bastante se o time japonês vai querer ou não oferecer uma extensão de contrato, né? Mas se o Elber, por exemplo, tiver esse interesse maior, ainda mais de voltar ao futebol brasileiro depois de muitos anos, acho que poderia sim ser uma boa alternativa. Quero saber se você concorda comigo, discorda, deixa a sua opinião aqui embaixo, até também sobre essas alternativas, né? Sobre pontas no mercado. Recentemente eu trouxe aqui no canal esse interesse do Cruzeiro no atacante, no Eric Pulga, que é o artilheiro da Copa do Nordeste pela equipe do Ferroviário, onde ele tem até aqui 9 gols em 17 jogos pela equipe do Ceará nesse ano, né? É um dos destaques realmente da equipe e tem chamado a atenção de vários times. De acordo com o portal O Tempo, o Cruzeiro também monitorou a sua situação e quero saber a opinião de vocês aqui embaixo sobre esses nomes, né, no mercado, essa função especificamente de ponta direita. Quem que você traria, além dessa função também, outras peças, né, que você acha que seria importante? Um lateral esquerdo, um volante, um meia, um centroavante? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar-nos a chegar a essa marca aqui de 38 mil inscritos, que já está bem próxima, então conto com a ajuda de vocês. Vou deixar também outras sugestões aparecendo aqui na tela, e lembrando sempre os vídeos aqui no canal, né? Amanhã, por exemplo, saindo por volta de 11h15, outro às 5h30 da tarde e outro às 7h30 da noite. Valeu, galera!